Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Cristo nas Religiões, aqui dos estúdios Campus Connect da Uniensino. E nós estamos com um convidado muito especial. Ele é o Elder Daniel Martim Piros, ou o título, na sua tradição religiosa, Elder Piros, da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Seja muito bem-vindo, é um prazer estar conosco, agradecemos muito você ter aceito o nosso convite e para início de conversa já para os nossos alunos do curso de Cristologia da Uniensino e todos os acadêmicos e a população em geral, a comunidade em geral que nos acompanha pelo YouTube. O que é a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias? Seja bem-vindo. Muito obrigado, professor. É um prazer estar com vocês também, a audiência, essa audiência maravilhosa. E agradecemos muito o convite e de podermos compartilhar um pouco sobre o que nós sentimos e cremos, né, a respeito do Salvador Jesus Cristo. Bom, a tua pergunta, o que é a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, é a Igreja restaurada do Salvador Jesus Cristo, conforme ele estabeleceu aqui, quando se vivia aqui no mundo, né? Jesus Cristo é o Filho de Deus. Ele foi, ele nasceu de Maria, sua mãe, né? E tendo Deus como seu pai celestial, por isso que um dos títulos dele é unigênito, né? Porque foi gerado por Deus através de sua mãe. E ele estabeleceu a sua igreja aqui. Ele chamou apóstolos, chamou profetas, conferiu-lhes autoridade para batizar, para conferir o dom do Espírito Santo. E nós acreditamos, então, que a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias é a restauração dessa igreja primitiva. Isso aconteceu em 1820, com um jovem de 14 anos chamado Joseph Smith. Ele vivia nos Estados Unidos e naquela época, ah, na, na, nos Estados Unidos havia uma febre religiosa muito forte, muito intensa, né? As pessoas questionando muito, buscando a verdade, né? E ele, um rapaz, talvez diferenciado, né? Apesar de pouca idade, buscando saber onde ele encontraria a verdadeira doutrina de Cristo, né? Ele, na verdade, estava buscando onde ele encontraria o perdão dos pecados dele. E buscando nas religiões, visitando todas as religiões, ele encontrou muitas coisas que faziam sentido, mas não encontrou o todo. E aí ele buscou nas Escrituras, na Bíblia. A família vinha de uma matriz religiosa protestante, estudavam a Bíblia diariamente, regularmente, e ele lendo a Bíblia, ponderando nas passagens da Bíblia, ele chegou até o livro de Tiago, no capítulo 1, versículo 5, uma escritura que fala que se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente. E ele sentiu, quando leu aquela passagem de escritura, ele fala que aquilo atingiu ele de uma força muito grande, né? Ele falou assim, puxa, então se eu tenho que buscar a verdade, eu tenho que buscar na fonte, a fonte é Deus, né? E ele decidiu, então, numa manhã, ir até um bosque, se retirar num local mais reservado, e fazer uma oração a Deus, né? E ele começou a oferecer oração, e à medida que ele foi oferecendo essa oração, ele sentiu também a presença de uma oposição impedindo ele de fazer a oração, né? Mas ele suplicou ajuda a Deus naquele momento, e ele fala, né, que enquanto ele estava orando assim, né, e pediu mais ajuda para Deus para que ele pudesse concluir a sua oração, ele viu um pilar de luz acima da cabeça dele. E nessa luz desceram dois personagens que ficaram pairados acima dele, no ar. Um deles chamou ele pelo nome, Joseph, este é meu filho amado, ouve-o. E aí o Salvador Jesus Cristo e o Pai Celestial, Deus, o Pai e seu Filho Jesus Cristo, apareceram a Joseph. E o Salvador, a primeira coisa que o Salvador falou para Joseph foi: os pecados são perdoados. E, e aí, a partir daí, ele foi comunicado que ele traria novamente a igreja conforme o Salvador tinha estabelecido primitivamente, né, quando ele andou aqui na Terra, né? Então, a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias não é uma igreja fundada, né? Não é uma igreja. Nós não somos oriundos também de reforma, né? Nós nos classificamos como restauração, né? Nós somos uma igreja restaurada.
enfim. E ela é baseada no fundamento de apóstolos, de profetas, e de tudo aquilo que o Salvador Jesus Cristo ensinou e pregou aqui. É claro que ele era um menino e ao longo dos anos ele foi sendo preparado para poder, então, trazer realmente a estrutura da igreja. Uma das coisas importantes que aconteceu, que aí talvez você vai perguntar isso, já vou adiantar talvez a pergunta, né? Mas o que tem a ver a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias com a palavra Mormons? Eu ia levantar essa questão até para o nosso aluno, nosso ouvinte. O nome correto é a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Mas o leigo, as pessoas que não são da tradição religiosa, chamam comumente de Mormon. Ou ainda se referem aos membros como Mormons. Isso tem uma história e é sobre isso que você vai nos explicar. Isso, e justamente tem ligação com Joseph, porque após ele ter essa visão, né, do pai e do filho, o que causou um alvoroço, né, local, porque o menino começou a compartilhar, ele buscou, né, enfim, as pessoas que ele tinha próximas, né, é óbvio que a família o apoiou, né, mas as pessoas encararam de uma maneira um pouco diferente, como assim, Deus, Jesus Cristo, né, mas eles conferiram a ele uma missão, né, e a primeira coisa, uma das primeiras coisas que ele tinha que fazer, que o Salvador falou que ele tinha que fazer, era traduzir um livro, né? Então, alguns anos depois dessa aparição, o Joseph está dormindo e ele tem uma outra visão. Aparece no quarto dele à noite um ser também, todo de branco, vestido mais ou menos o mesmo padrão, né? Uma coluna de luz, e que se apresenta como Moroni. E Moroni, uma pessoa que viveu nas Américas por volta de 400 anos depois de Cristo e que foi o último profeta chamado entre os povos que viviam aqui nas Américas. Que os índios hoje são os ascendentes, né? Ou descendentes, a palavra parece, né? Desses povos, né? E Moroni então se apresenta dizendo que há um conjunto de escrituras sagradas que estão guardados e ele precisa apresentar para Joseph, e Joseph tem que traduzir tem que pegar esse material e traduzir. Joseph recebeu essas visitas, né, e aguardou 4 anos para poder ir buscar essas placas. Ele visitou o local anualmente, né? À medida que visitava, ele recebia mais instruções e ia sendo preparado, né? Ele foi sendo preparado para poder fazer esse trabalho. E aí, quando chegou no momento, ele pegou, eram placas de ouro que estavam gravadas, a história de um povo que viveu aqui nas Américas de 600 anos antes de Cristo até 400 anos depois de Cristo. Esse povo veio para cá vindo de Jerusalém. Na época de Zedequias, que era rei de Judá, na época do profeta Jeremias, né, para conceitualizar né, os teus alunos, né, um pouquinho antes de Jerusalém ser destruída, né, ser invadida pelos babilônios, né, o Senhor ele mandou uma família sair de lá e ir até uma terra prometida. E essa família veio e parou aqui nas Américas. Então chegou com uma família, mas 1000 anos de história viraram 2 nações grandes, né? E Deus, eles trouxeram as escrituras, eles trouxeram o que hoje nós conhecemos como Velho Testamento, né? Foi trazido por eles. Então, aqui foi ensinado sobre Deus, sobre Jesus Cristo, sobre o Evangelho. E eles escreveram a sua história, escreveram as suas revelações também nesse livro. E Joseph traduziu esse livro. O profeta que na época foi chamado por Deus para compilar toda essa história e fazer um volume resumido, porque pensa, 1000 anos de história é muito livro. E o livro, esse profeta, ele condensou isso num volume, né? Chamava-se Mormon. Então ele era um profeta que executou o papel de ser um historiador também. Então ele resumiu os 1000 anos de história nesse conjunto de placas. Moroni era seu filho. Um pouco antes de morrer, Mormon entregou para Moroni as placas e Moroni ficou sendo o guardião das placas. E Moroni enterrou isso, a nação foi destruída porque eles se dividiram em dois. Né? A família, história de família, né? Uns vão para um lado, outros vão para o outro, começaram a brigar e aí até que chegou uma hora que um dos lados da família prevaleceu, né? Destruiu o outro. Moroni foi um dos últimos sobreviventes daquele povo. Ele guardou e Joseph, então, ele pegou essas placas e traduziu o livro de Mormon. E deu nome para o livro de Mormon, porque Mormon era o historiador. Moroni é o mesmo Mormon? Não, Moroni é filho de Mormon. Ah, tá. Isso. Então, o nome do livro ficou o livro de Mormon, né?
Porque Mormon foi o profeta que condensou, que resumiu, e Joseph traduziu. Aí estabeleceu-se uma ligação, então, né? Talvez por facilidade, né? O nome da igreja é um nome comprido, né? A Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, né? Por que tem esse nome? Porque é a Igreja de Jesus Cristo. Então, uma das coisas que às vezes as pessoas perguntam, mas vocês são cristãos? É só olhar o nome da igreja. Nós somos cristãos. Nós até chamamos a igreja, né, dele. É dele, não é nossa. Né? E dos santos dos últimos dias, porque o termo santos nas Escrituras refere-se àquelas pessoas que são seguidores de Cristo, que estão buscando se aperfeiçoar, estão buscando fazer o bem. Paulo, nas cartas, quando ele escrevia, né, para os coríntios, para os hebreus, aos santos que vivem na cidade de Corinto, aos santos que moram, enfim, em Roma. Então, o termo santos, para nós, tem uma conotação de os membros da igreja são chamados de santos, não porque são pessoas perfeitas, não. É porque você, acho que todos nós aqui estamos buscando ser melhor. Né? Então, seguindo o Evangelho de Jesus Cristo, estamos buscando a santificação. Né? E dos últimos dias, porque nós estamos nos dias que antecedem a volta do Salvador. Nós acreditamos que o Salvador Jesus Cristo vai voltar. Mas dessa vez não vai nascer num ambiente humilde, não vai voltar como filho de um carpinteiro, né? Ele vai vir como o rei, dos reis, né? Ele é o criador desse mundo, ele é o rei desse mundo, né? Então, Então, o desculpa. termo Mormon é por isso. Então, foi Entendi. usado uma abreviação. E quer saber, a própria igreja também, durante algum tempo, adotou esse nome. Então, existem materiais da igreja, que ainda, materiais mais antigos, que quando você vai ler, vai falar assim, Mormons, né? O que os Mormons pensam sobre, né? Mas isso foi talvez uma facilidade que criou um pouco o desvio do propósito central, que é Jesus Cristo. Então, nós queremos ser conhecidos como cristãos, somos cristãos, e a igreja é a igreja dele, é de Jesus Cristo. Então, para o nosso aluno, principalmente, que depois pode, como eu estava te falando, inclusive cair numa questão aí nas suas avaliações da pós-graduação em Cristologia. Igreja de Mormon é um nome que foi utilizado, mas o correto é a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, e os membros são santos dos últimos dias. Mormon é um profeta que traduziu a Escritura Sagrada. Mormon é um profeta que resumiu um livro de escrituras antigos, né? Mormon morreu provavelmente perto do ano 400 depois de Cristo, né? E Joseph foi quem traduziu em 1800 e pouquinho antes de 1830, Joseph traduziu esse livro. A igreja foi organizada, foi estabelecida em 1830, no dia 6 de abril de 1830. Foi quando houve a primeira reunião oficial da igreja. E anualmente nós temos 2 conferências, nós nos reunimos como membros do mundo inteiro, né? Claro que antigamente, se as pessoas quisessem participar da reunião, iam ter que viajar lá para a cidade de Salt Lake, que é onde fica a sede da igreja. Mas hoje, graças à tecnologia, o mundo inteiro se conecta, né? Então é transmitido. Então a gente, recentemente nós tivemos, né? Nós temos nos meses de abril e de outubro, né? Essas conferências. Então agora no começo de outubro nós tivemos. Então nós temos mais ou menos por volta de 18 a 19 milhões de membros no mundo. Então esses Quantos países você saberia? eu não tenho o número exato, Mas mas são mais de 190 países. mais de Faltam 190. poucas nações. A igreja tem uma característica, ela não entra num país se ela não for oficialmente reconhecida pelo governo do país. Então nós pedimos licença e se o governo falar não, a gente aguarda. Tudo bem. Então estamos trabalhando para estar em todos os países, mas faltam bem poucos mesmo. Né? Nos País países fechado, né? que ela está, vocês têm uma sedes, chama-se igreja mesmo. O nome do templo, do lugar sagrado é igreja. Nós chamamos as casas de adoração, que nós chamamos de capelas. 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 Nós temos um local que é um local um pouco mais, eu posso dizer, sagrado, que chama-se templo. Aqui em Curitiba tem, inclusive. O templo é um local onde nós fazemos o trabalho pelos nossos antepassados e também nós casamos, né? Fazemos o selamento. Né? Nós acreditamos na doutrina da família. Deixa eu voltar um pouquinho atrás, falar um pouquinho sobre os princípios básicos, talvez, da nossa doutrina. Primeiro, nós cremos que Deus o Pai é um, é o nosso Criador, é o nosso Pai. Jesus Cristo é o Filho primogênito dele, é outra pessoa, é nosso irmão, nós somos filhos de Deus e Jesus também é filho de Deus, e cremos no Espírito Santo, que é um terceiro membro, nós cremos na Trindade. As Escrituras falam que o Pai, o Filho e o Espírito Santo são um, mas são um em propósito.
São três pessoas distintas que têm o mesmo propósito. Nós acreditamos que nós vivíamos antes de nascer. Então, nós fomos gerados por Deus antes de nascer, espiritualmente. Deus é nosso Pai. E é Pai no conceito perfeito da palavra, né? Eu sou pai, tu é pai também. Nós somos pais imperfeitos, né? Deus é um Pai perfeito. Né? E Ele nos criou, Ele nos gerou, nos instruiu, nós aprendemos. E chegou uma hora que nós precisávamos avançar no nosso progresso. E Deus sabia disso. Ele preparou um plano para nós. Um plano para que nós pudéssemos ser felizes e felizes para a eternidade. E esse plano foi criar uma terra, que é esse planeta onde nós moramos, e nos mandar para cá, para que nós pudéssemos ter uma experiência terrena por nossa própria conta. Ao vir para cá, nós esquecemos da nossa vida, que nós chamamos de vida pré-mortal, né, lá com Ele, justamente para que nós pudéssemos ter o arbítrio, ter a liberdade de escolha. E qual é o propósito disso? Deus quer que nós aprendamos a escolher entre o certo e o errado, mas por nós mesmos, não por coerção, não por influência. E aí nós estamos aqui nesse processo de aprendizado e todos nós vamos morrer um dia. A morte faz parte desse plano. Nós acreditamos em Adão e Eva. Tudo começou com Adão e Eva sendo criados por ele. Adão, de fato, e Eva comeram do fruto e o fruto fez com que eles morressem. Então, isso fazia parte do plano, né? Morrer é uma etapa importante, porque quando nós morremos, o nosso espírito separa-se do corpo, né? Nós somos enterrados, mas o espírito volta. E aí aguardamos a ressurreição, graças a Cristo, a Jesus Cristo, quando ele morreu e ressuscitou, todos nós vamos ressuscitar. E vamos poder, então, seguir com o nosso progresso. Nós acreditamos que Deus, ele é um ser com a forma humana, ele tem um corpo perfeito de carne e ossos. Nós fomos criados à sua imagem e semelhança, como está lá em Gênesis, no Velho Testamento. Jesus, da mesma forma. Jesus, ele viveu, cresceu, se ofereceu como sacrifício, né? Por todos nós, mas ao terceiro dia ele ressuscitou com um corpo perfeito e ele está vivo. E todos nós vamos poder ressuscitar também. O Elder Pires, um homem muito preparado, não só dentro da sua tradição religiosa, mas na história do cristianismo, tanto que as perguntas que eu faço normalmente, na sua fala você já vai contemplando elas, que é os preceitos. Então, não. Pelo contrário, perfeito, porque aí torna a sua fala fluida, ao invés de eu ir fazendo perguntas ao longo da entrevista, você já consegue vir trazendo esses elementos. Na verdade, é um elogio. Porque, assim, os preceitos éticos, os valores morais, você já falou. Também trouxe várias outras questões que eu ia perguntar agora sobre a Bíblia. O Antigo, e essa é uma coisa que eu gosto muito, às vezes algumas pessoas falam a Bíblia como um livro só, sem entender que o Antigo Testamento é uma coisa, tem um propósito, e o Novo Testamento é outro. Você veio falando aqui, né, Adão e Eva, quer dizer, então vocês reconhecem o Antigo Testamento como cristãos, a história da raça adâmica, né, os descendentes de Abraão, ok. Mas como vocês veem as passagens do Novo Testamento? E aí eu penso que é uma das perguntas, você vem tocando no assunto durante vários momentos da sua fala, mas assim, a pergunta que coroa um pouco sempre a entrevista, até porque é Jesus nas religiões, e aqui neste caso, na Igreja de Jesus Cristo Santo dos Últimos Dias. Quem é Jesus para os santos dos últimos dias? E como vocês veem as passagens bíblicas que mencionam Jesus, o texto bíblico em geral? Excelente pergunta. Nós acreditamos que a Bíblia é a palavra de Deus. Ela é dividida em Velho e Novo Testamento, mas dentro dos testamentos nós temos os livros, né? Na verdade, a Bíblia é um conjunto de livros, né? Mas nós acreditamos que a Bíblia tão correta seja a sua tradução. A questão da Bíblia é que nós temos algumas versões, né? E isso é normal, em função de traduções de tantos anos, né? Então nós usamos, aqui no Brasil nós usamos a edição de João Ferreira de Almeida, que é a mais próxima que nós enxergamos, e usamos também a versão do Rei Tiago, né? Principalmente na América do Norte, na Europa. Aqui no Brasil também nós temos. Nos Estados Unidos a mais famosa mesmo é do Rei Tiago. O Rei Tiago. King James. King James. Nós temos ela em português também agora, né? Temos esse privilégio também. Mas tão correta seja a sua tradução. Agora, ao longo dos anos, muitas coisas foram se perdendo também. Então, às vezes torna-se um pouco mais difícil de compreender a Bíblia, não porque ela é
incorreta, é porque talvez faltem algumas coisas para poder clarificar, né? E essa é uma das razões que o Senhor revelou para Joseph o livro de Mórmon, porque algumas pessoas pensam que nós temos a Bíblia dos Mórmons, né? Nós temos missionários, né? Os missionários são aqueles rapazes de camisa branca com a plaquetinha preta, acho que todos devem ter ouvido e talvez até falado com eles, né? Eu fui um missionário jovem também, há muitos anos atrás. Desculpa, no Brasil ou foi para fora do Brasil? Eu fui no Brasil, eu fui lá no Amazonas, né? Mas muitos vão para fora, né? E esses missionários, eles têm a função de pregar o evangelho, né? E a primeira coisa que eles fazem é entregar um exemplar do livro de Mórmon gratuitamente, né? Hoje a gente está na era da tecnologia, eu tomei a liberdade de te mandar o livro de Mórmon pelo teu WhatsApp. Então você tem lá um link que é só clicar, abrir e lá você vai ter acesso a um monte de coisas, coisas básicas a respeito da igreja também, é bem interessante. Então as pessoas confundem e acham, não, a Bíblia dos Mórmons. Não, nós usamos a Bíblia. O livro de Mórmon ele foi escrito aqui nas Américas por profetas e que complementa a doutrina de Cristo. Então, quando uma pessoa ler o livro de Mórmon realmente com a intenção de estudar, de conhecer, né? Com a mente aberta mesmo, sabe? Não para criticar, mas não, deixa eu conhecer isso aqui. Vai perceber o quanto é falado sobre Jesus Cristo durante o livro inteiro. Porque é um povo que viveu de 600 anos antes de Cristo, de 400 anos depois de Cristo, e tem um fato importante, né, nessa história. Quando Cristo vivia lá em Jerusalém, ele falava para os discípulos: tem outras ovelhas que não são deste aprisco, e me convém ir até elas, e elas ouvirão a minha voz, e haverá um rebanho, um pastor. Essas outras ovelhas são as tribos perdidas da casa de Israel, né? Quem estuda, os teus alunos estudam, sabe, né, que ficaram 2, né? 10 foram dispersas, né? Mas a tribo que prevaleceu foi a tribo de Judá, né? Lá em Jerusalém. Mas o Senhor chamou descendentes da tribo de José, que é essa família que veio aqui para as Américas. E eles se estabeleceram aqui, trouxeram as escrituras para cá. E, após a morte de Jesus Cristo, ele visitou as Américas. Então, no meio do livro, mais ou menos, né, um pouco do meio para o final, há o relato da visita de Jesus Cristo aqui nas Américas. E que ele aparece como um ser ressurreto. Eu sabe que é interessante, desculpa te interromper, porque o meu doutorado é sobre os povos indígenas, enfim. Uhum. E quando eu, antes da entrevista e conversando com outros elders também da igreja, que eu tive contato, não só para alinharmos essa entrevista, até porque a gente vem conversando aqui no podcast e falamos da Sintec, que é uma conveniada da Uniensino, e agora a Igreja dos Santos de Jesus Cristo dos Santos Últimos Dias está se alinhando, entrando também para a Sintec, logo terá nos nossos eventos, inclusive agora dia 1º/10, no auditório da Uniensino, nós tivemos o Arte e Espiritualidade, mais de 10 religiões se apresentaram, mas enfim. E aí eu estava lendo os textos que já me mandaram e tive um insight, porque alguns povos da América do Norte, que eu estudo, contam eles na própria Cosmovisão de uma figura de um homem barbudo, tem placas, tem estátuas, tem o grande Deus branco, obelisco. Eles chamavam de o grande Deus branco. E sempre me intrigou quem era aquele homem de barba que veio trazer ensinamentos. Porque a gente sabe que os povos, originalmente, os povos nativos não têm barba, não são barbudos. Mas quem que era aquele homem? Eu me perguntava isso. Será um viking? Eu ficava pensando. Mas ele veio sozinho? Como que ele apareceu aqui? E veio os vikings não viajavam sozinhos, e não era também só um homem se fosse um viking a gente saberia que era um viking, né? Seria quem? Eu ficava me intrigando. E quando eu li os textos de Mórmon, eu fiquei pensando, poxa vida, mas realmente os indígenas descrevem uma figura que andou entre eles e era barbudo e cabeludo. Daí eu fiquei pensando, poxa, que coisa, né? Mas uma outra questão que eu penso também que tem ligação com essa. Então, assim, para o nosso aluno entender didaticamente. O livro de Mórmon, sim, ele existe, é um livro que completa, que ajuda a entender, mas o Mórmon lê, estuda a Bíblia e reconhece como um livro sagrado a palavra de Deus. Sim. Nós temos a Bíblia, o livro de Mórmon, como escritura sagrada. As duas principais obras. E temos mais uma que chama-se Doutrina e Convênios, que é um compilado de revelações que o profeta Joseph Smith recebeu no começo da igreja para estabelecer os fundamentos da igreja. Entendi. Né? Então, 3 livros básicos. E aí uma série de outras obras que Na verdade, tem um quarto, que chama-se Pérola de Grande Valor, que são
traduções do livro de Moisés e de Abraão, de papiros de Moisés e de Abraão, que Joseph fez também como profeta, né? E nesse livro, Pérolas de Grande Valor, tem as regras de fé, que é o resumo da nossa doutrina, se a gente pode dizer assim, né? Então são 4 livros que nós entendemos como escritura sagrada. São as nossas obras padrão. Então nós usamos esses 4 livros juntos. Mas sim, quando queremos estudar a vida do Salvador Jesus Cristo, é o Novo Testamento, porque foi lá, né? Quando nós queremos aprofundar um pouco mais o que o Salvador ensinou lá, nós recorremos ao livro de Mórmon para entender um pouco mais, né, sobre isso. O livro de Mórmon fala muito sobre fé, arrependimento, batismo, dom do Espírito Santo, guardar os mandamentos, né? Que é o que Cristo ensinou aqui na Terra, né? Cristo foi batizado. Ele mesmo se ofereceu. Ele não precisava ser batizado, né? O batismo é para perdão dos pecados, e para Cristo não tem pecado. Como é que uma pessoa com pecado pode pagar os pecados de outro, né? Se eu devo, como é que eu pago dívida? Então não faz sentido, né? Mas ele se ofereceu voluntariamente para cumprir a Até justiça, como ele é um exemplo, né, para os para cristãos. seguir o exemplo, exatamente. E, assim, questões bem pedagógicas mesmo. Vocês têm símbolos religiosos? Isso, a gente não faz religião comparada, isso é uma coisa lá há 20 anos atrás a gente estudava religiões comparadas na teologia. Hoje em dia não. Hoje é o método da fenomenologia. Como cada religião aparece, como cada uma se manifesta, o que é importante é o que cada uma fala de si própria. Mas assim, vocês têm símbolos religiosos? Existem ritos ou rituais religiosos? Festas, uma coisa bem didática que aparece em todos os materiais. A gente divide assim, o nome da igreja, já falamos. Fundador, você já disse que ela não foi fundada, nem revelada, como algumas são, né? Quer dizer, é uma restauração. Mas tem o Moroni, o Mormon, que são o profeta e filho do profeta. Já tocamos em vários aspectos pedagógicos, assim. Mas daí, símbolos, existem símbolos religiosos, ritos ou rituais, festas religiosas, um calendário sagrado com algumas datas, essas questões assim, para a gente entender, porque as religiões têm questões diferentes e outras que são próximas. No geral, a regra de ouro das religiões acaba aproximando ela nos preceitos éticos, né? Sim. Deus acima de tudo, o amor ao próximo. Você já tocou Jesus, eu até nem vou repetir, porque como eu disse, você já tocou. Quem é Jesus? Desde o começo você vem falando. É o Salvador, é filho de Deus, é nosso irmão. Ele, Jesus, Espírito Santo e Deus têm o mesmo propósito, ainda que sejam singularidades, distintos. Então, assim, acho que já está. Mas assim, símbolo, rito, festa. A gente usa a palavra mito, mas não mito como é na modernidade, mito como não verdade. Mito é a explicação sobre a origem, né? Tá. Na linguagem grega, os gregos, quando tinham a sua mitologia, eles não viam a mitologia como algo não real, né? Hércules, para eles, existiu de verdade. Sim. Zeus existiu na cultura grega, né? Então, mas nós olhamos, mitologia, mas para a teologia, nas palavras do Sagrado e Profano, do Mircea Eliade, mito é a narrativa sobre a origem de todas as coisas. Então, eu gosto mais da palavra cosmovisão. Tá. Mas aí você já explicou também a ideia, né, da igreja renovada, a igreja nos Estados Unidos, como que aconteceu a revelação lá nesse momento, o próprio Joseph Smith, que porque era o local no mundo em que estava propício para aquilo acontecer, né? Era onde estava tendo o fervor e que acaba religioso. depois virando um centro mundial dos Estados Unidos. Exatamente. Geopoliticamente falando, tem uma... tudo que acontece nos Estados Unidos, a música, o cinema, se prolifera para o mundo. Né? É verdade. Mas assim, vocês têm símbolos, ritos, festas, com outra categoria, rito, mito, símbolo, festa... calendário, um calendário com festas, como que funciona isso? Bom, nós temos os símbolos. Os nossos símbolos, eles estão atrelados às ordenanças, né? Então, nós temos o que se chama de rito, nós chamamos de ordenança, né? Então, por exemplo, uma pessoa, para ela se tornar membro da igreja, ela tem que ser batizada. E aí já há uma simbologia aí. Ela é batizada por imersão. Totalmente na água? Totalmente na água, simbolizando a morte. Como João Batista fez, Como João Batista fez, exatamente. E ali tem alguns símbolos, né? A morte do Salvador Jesus Cristo, a sua ressurreição é um símbolo. É o símbolo também da pessoa sendo sepultada, a velha pessoa sendo sepultada e nascendo uma nova pessoa, né?
na sua jornada. Então, os símbolos estão relacionados a isso, as ordenanças que cada membro da igreja deve fazer para continuar no seu progresso de volta à presença de Deus. Então, começa com o batismo. Um outro ordenança que nós temos é o sacramento, que algumas religiões chamam de ceia ou a comunhão, né, a hóstia. Né? A Igreja Católica tem 7 sacramentos. É. O luterano tem 2 sacramentos. Nós chamamos o sacramento, talvez para os protestantes, os evangélicos, é a comunhão. Né? Ali é abençoado um pão, abençoado um pouco de água, né? E aquele pão e aquela água são símbolos. É o símbolo do corpo de Jesus Cristo que foi sacrificado, do sangue dele que foi derramado, né? Mas são tudo símbolos. Nós introduzimos, né? A gente come um pedacinho de pão, bebe um pouquinho de água, num símbolo também de que eu estou introduzindo Cristo dentro da minha vida, de que eu vou ser um cristão, de que eu vou ser um discípulo dele, eu vou me esforçar para fazer isso. Né? Isso no batismo? Não, isso é semanalmente, após o batismo. O batismo é uma ordenança que acontece uma vez, a pessoa entrou para a igreja. Né? Assim, poderia chamar de ritual de iniciação. Poderia ser considerado isso. Para começar como membro da igreja, tem que ser batizado. Daí, a partir do batismo, ele é um membro. Ele é um membro, exatamente. E aí, semanalmente, ele participa do sacramento, que é justamente uma ordenança que renova, ele tem a oportunidade de renovar as promessas que ele fez para o Senhor no seu batismo. De que ele vai guardar os mandamentos, de que vai lembrar-se de Cristo. E com isso o Senhor ele promete ter o seu Espírito, mandar o Espírito Santo para nos acompanhar. Né? Então isso são símbolos, são ritos, né, sagrados. Nós temos no templo, né, que é um local mais sagrado, um local onde só membros da igreja entram, nós temos outros símbolos mais relacionados à família. Então lá nós nos casamos, então um marido e uma mulher legalmente casados, eles se preparam para entrar no templo e lá eles participam de um rito sagrado que chama-se selamento. Ali, o marido e a esposa vão ser unidos não só para esta vida, né, até que a morte separe, como o casamento é, né, mas eles serão unidos para todo o tempo e eternidade. Porque nós acreditamos que após essa vida... Então não é só até a morte os separe. Não é só até que a morte separe. Porém, uma pessoa poder se casar no templo, tem que casar, cumprir as leis do país, né? Então, primeiro o casamento no civil, legal e legitimamente casados, né, para os homens, e depois vai ao templo e faz um selamento, um casamento que vai durar até após essa vida. Porque todos nós vamos morrer, né, mas todos nós vamos ressuscitar e nós vamos nos encontrar. Não faz muito sentido, para nós pelo menos, não faz muito sentido nós, depois dessa vida, esquecer de tudo, começar tudo de novo, sabe? A vida é um progresso, uma jornada, né? E Deus fez esse plano porque Ele quer que nós sejamos felizes. Então a gente se relaciona aqui, né? Você tem tua filha, né, que tá te acompanhando hoje, né? Você tem um relacionamento com ela, uma ligação, entende? Não faz sentido depois dessa vida perder-se isso, entende? Isso é de Deus, isso é divino, entende? Ele fez isso, né? Então nós vamos ao templo, participamos de ritos sagrados lá que também tem símbolos. Então os nossos símbolos são relacionados a isso, às ordenanças que nós fazemos. E as ordenanças o que são? São acordos, são promessas que nós fazemos para Deus. E que nós vamos guardar os mandamentos, e que nós vamos continuar firmes, sendo bons exemplos, bons cristãos. Claro, em qualquer denominação tem as pessoas que guardam, que seguem, as pessoas que não seguem. Você vai ver membros da igreja que não guardam, mas claro que vai ver. Nós temos em todas as denominações, né? Porque é uma questão de arbítrio, né? Então, eu posso exercer o meu arbítrio e falar assim, não, eu não quero mais, né? E Deus respeita isso. Porque se ele coagisse, aí não seria progresso, né? Seríamos um monte de robozinhos, né, cumprindo a vontade de um ser supremo. Que Deus para nós é um ser supremo. Não haveria claro, mérito também, né? Mas não haveria mérito e não haveria sentido, né? Então Deus quer que nós voltemos à presença dele, que possamos viver com ele em felicidade. Mas símbolo... Então, eu respondi dos símbolos, mas dos eu digo símbolo assim, por exemplo, o católico tem a imagem cruz, a cruz. Hoje em dia os evangélicos usam o peixe também. Sim, algumas igrejas evangélicas, por conta do cristianismo primitivo, ictus e tal. Outros têm... Cada religião tem algum símbolo. Algumas não têm símbolo. Sim. Por exemplo, os espíritas costumam dizer que eles não têm nenhum símbolo. E daí nós, pedagogicamente, acabamos colocando o Kardec, que é o codificador, a parreira de uva, que significa reencarnação, mas eles propriamente dizem assim, não, nós não temos nenhum símbolo que represente
É nesse sentido, sabe? Sim, Vocês sim, adotam sim. a cruz, adotam a... Isso eu poderia te dizer que um símbolo que nós adotamos é o Salvador Jesus Cristo. projetar. Existe uma estátua que é o Christus de Thorvaldsen, lá da Suécia, né? Que melhor representa a imagem do Torvensen. Thorvaldsen, Thorvaldsen. que chama-se o Christus, né? E quando você entra na página da igreja, né, que é o site da igreja é churchofjesuschrist.org, né? Logo na capa você vai ver, né? Mas não que nós adoramos esse símbolo. Talvez se queremos ser identificados por um símbolo, é esse. É a estátua do Cristo, já ressurreto, com os braços abertos, né? Esse é o símbolo que talvez nos identificaria. Mas tem uma conotação apenas para nos lembrar, para lembrar os membros de que quem é o centro de tudo é ele, é o Salvador Você Jesus fez eu me Cristo. lembrar do budista, quando, em vários momentos, mas enfim, até nas palestras que nós chamamos eles, uma professora perguntou: ah, mas vocês adoram a estátua do Buda? Daí eles olharam e falaram: não, porque Buda não é Deus, no caso deles, né? E ele diz assim: não, o Buda é só uma imagem que nos lembra de meditação, de equilíbrio. A estátua é para nos lembrar de que nós precisamos fazer algo, né? E eu tenho uma história interessante que você me fez lembrar agora. No Tibete, neve, acabou a madeira, os monges lá morrendo de frio. O monge pegou um machado e começou a cortar uma estátua milenar de Buda de madeira e pôr no fogo. Um discípulo: mestre, você está cortando a estátua do Buda? Ele: não, é só madeira. O Buda está aqui, né? Está aqui. Então, assim, claro, a gente tem a imagem de Cristo Redentor aqui do lado. Nos lembra algo, nos remete a algo, né? Nos traz algo, é nesse sentido, então. É nesse sentido. E é por isso que eu pergunto, porque aí nas aulas o professor trabalha assim, símbolo, texto, rito, mito, festa, como categorias. Sim. Nós temos o ensino religioso escolar, e aí são para crianças do 1º ao 5º, 6º e 7º. E eles não têm abstração, eles precisam conhecer a partir do concreto. Então, às vezes, a gente mostra um símbolo, a imagem de um fundador, o livro. Isso concretiza, consegue visualizar, né? E mesmo para o nosso aluno de pós-graduação, consegue fixar essas ideias e também reconhecer, né? Mas vocês não usam nenhum símbolo assim. Não. Embora, como você mencionou, quando a gente vê uma pessoa de terno com a plaqueta, né? Aqui, trouxe aqui para eu ver que nós temos uma. Até vou deixar aqui, ó, perto de mim aqui, né? Para ficar a mostra aqui, entre outras simbologias que tem aqui dentro do estúdio. Mas assim, a gente reconhece muito a igreja por conta são missionários. Os missionários, exatamente. Né, que sempre estão e muitas vezes americanos, né? Sim. Antigamente, né, uns 20, 30 anos atrás, tinham muitos americanos, né? Porque uma concentração lá. Mas hoje tem de tudo quanto é lugar que você pode imaginar, né? Sim, não só americanos, não né? Só americanos. Vocês têm uma ligação muito forte com a língua inglesa, ou não? Sim, não, porque a igreja começou lá, né? Então, o inglês hoje é um idioma universal, né? A gente não é nada, é mais como uma facilidade, vamos assim dizer, de comunicação, né? Sim. Na verdade é isso. Mas com tecnologia hoje também, né? Sim, para todo mundo, bula de remédio, a internet. Mas também, assim, eu entendo também que os idiomas estão se tornando mais acessíveis graças à tecnologia, né? Então, nós temos hoje, a minha função na igreja, o meu título de elder eu sou um 70, né? Então, nós temos mais ou menos no mundo, mais de 470 no mundo. Como assim 70? Desculpa. 70 é um título. Né? A igreja tem um profeta, com 2 conselheiros, né? Que nós chamamos de primeira presidência, eles são os líderes... O profeta é no nível mundial. É mundial. Ele é o cabeça da igreja, né? Ele é o que preside a igreja. Como se chama ele hoje? Dallin H. Oaks. Dallin H. Oaks. O-A-K-S. Oaks. O-A-K-S. Ok. Ele é o profeta. Ele é o profeta. Ele foi chamado, na verdade, ele foi ordenado essa semana, porque o antecessor dele faleceu. Quando falece... Meus pêsames pelo profeta. Faleceu com 101 anos. Uau! E nativa, nas conferências, terno, gravata, discursando e tudo mais, né? Não era bem acessível, né? Quando falece um profeta, nós temos o quórum dos 12 apóstolos, né? Como Jesus Cristo organizou. O apóstolo sênior, o mais antigo de ofício, ele assume a função de profeta. Então não temos uma eleição, enfim, uma coisa já bem organizada. Então a igreja tem o profeta com seus 2 conselheiros e tem 12 apóstolos, como Jesus organizou também. E quando Jesus ele mandou os apóstolos pregar o evangelho, ele chamou outros 70.
E aí, esse é um ofício, né? E mandou esses 70 ir de 2 a 2 pregando o evangelho também. Então, a estrutura da igreja é assim, né? Então, é um profeta com conselheiros, 12 apóstolos, 70 no mundo inteiro, e depois nós temos a liderança local, né? São 70. Não, o título chama Ah, 70, não são mas não 70 são 70 pessoas. cravados, não. Uhum. São O quantos título é forem de 70. o título é 70. E por isso que o ofício é 70 e o título é elder. Então, por isso que Então o senhor é um é elder um que faz elder parte dos 70. dos 70, exatamente. Eu sou um 70 local, né? Eu fico aqui no Brasil, né? Existem 70 que são autoridades gerais que viajam o mundo. No meu caso, eu viajo o Brasil, né? Então, quando acabar aqui, eu vou para o aeroporto e vou para Recife, porque eu tenho que no sábado e domingo fazer uma conferência na igreja lá, depois eu volto e vou trabalhar. Não temos um clero remunerado, né? Então eu não sou um profissional da igreja. Eu moro em Ponta Grossa, trabalho em Ponta Grossa, e de sábado e domingo eu dedico o meu final de semana para servir a igreja voluntariamente. Poxa, então mais uma vez, muito obrigado pelo Imagina, seu tempo. não, eu estou só contando para talvez. Não, mas Nem sei se faz muito parte do faz, tema do faz, podcast, mas é mais para matar faz curiosidade. porque tudo isso é informação importante. Uhum. Inclusive, na Sintec, eu costumo dizer o seguinte: existem muitos grupos interreligiosos. Junto um católico, um espírita, Nós gostamos evangélico. muito disso, sabe? Uhum. Se formos convidados, iremos. Mas assim, eles não têm a legitimidade que tem a Sintec, porque a Sintec, só para te dar como exemplo, o senhor Silvio Gil, que está em contato com os senhores, a Fé Bahá'í do Brasil autorizou a participação dele como representante na Sintec. Okay. A Igreja Católica, o bispo aqui de Curitiba, nomeou o padre Volney. Então, quando ele fala na Sintec, não é um católico. Sim. Ele fala em nome da igreja. É um representante oficial. O budismo tibetano, que nós temos no Brasil, é o Dalai Lama mundial, o Lama Santen, que fica lá no Rio Grande do Sul, em Três Canoas, e aqui em Curitiba ele nomeou, por escrito, um ofício, Milton Sato. Então, quando o Milton fala nos eventos da Sintec, escreve material, é em nome da igreja. Okay. Então, assim, por isso que às vezes demora para uma tradição entrar na Sintec, porque a gente precisa da autorização mundial da instituição, nacional. Conosco é a mesma coisa. E é o que eu estava conversando antes, que dá fidedignidade para o texto. Como nós estávamos conversando antes, eu como pesquisador, poderia vir aqui, eu vou falar, daí já começaria da igreja de Mormons, né? E os Mormons, quer dizer, já começou tudo errado, né? E aí ia falar um monte de coisa que está na internet, que está nos livros, que talvez nem é um membro que escreveu. Exatamente. Na Sintec a gente traz a fidedignidade, assim como aqui na Uniensino, no curso de teologia, no curso de ciência da religião e no podcast sobre Cristo. Porque quando é um representante nomeado, uma autoridade, digamos assim, a gente sabe que o que a pessoa está falando tem um valor. É interessante, sabe o que isso você está comentando? Me vem à mente que isso vai trazer muito mais união, muito mais coisas em comum do que dispersão, né? Porque, resumindo, somos todos filhos do mesmo Deus, né? Existe um Deus, que é o Criador de todos nós, né? Então, acho bacana isso, porque isso promove muito mais o sentimento interreligioso, né? Esse é o nosso propósito, é unificar. Interreligioso. E sabe que a gente tem alguns princípios na Sintec. Agora que vocês vão entrar, a gente vai poder dialogar muito sobre isso. Que é assim, a gente não está criando uma supla religião, fundindo as religiões. Não, pelo contrário. Cada uma mantém a sua individualidade. Nós temos alguns membros, pastor Jorge Schefferdecker, que é pastor luterano, ele já foi pastor sinodal, né? E ele está na Sintec desde quase da fundação. A Sintec tem mais de 50 anos, está com 55. Ela já foi ela foi interconfessional, só igrejas cristãs, em um momento. Quando mudou a lei, a LDB, a própria Constituição Federal, ensino religioso não confessional, trabalhar diversidade, ética, valores, mas o diálogo interreligioso, ela teve que mudar e abriu-se. Chamou religiões de matriz africana, indígena, as orientais e outras nomenclaturas. Algumas saíram, porque não mais fundamentalista, e a gente respeita. Não vou sentar com pessoas de outras religiões, porque a minha igreja não permite. Nós entendemos, ok, é isso, mas nós vamos sentar com outras religiões. E aí foi um momento divisor de água, né? Sim. Mas aquelas que vêm sabendo que é o diálogo interreligioso. Só que, você tem o exemplo do pastor Jorge, ele já está há quase 40 anos com a Sintec, um pouco mais talvez. Ele não deixou de ser luterano nessa trajetória. Ele diz, pelo contrário,
Entendendo as diferenças, ele compreende mais ainda a sua própria tradição. Então nós mantemos a diversidade por meio da liberdade que cada um tem de acreditar e ser como é. Sim. E aí nós acreditamos que isso é que vai trazer a paz mundial. Maravilha. O respeito às diferentes tradições. Me permite ler Claro, uma claro das... que Nós sim. temos 13 regras de fé, que resumem a nossa doutrina. Né? Perfeito. A 11ª diz o seguinte, ó, pretendemos o privilégio de adorar a Deus Todo-Poderoso de acordo com os ditames de nossa própria consciência. E concedemos a todos os homens o mesmo privilégio, deixando-os adorar como, onde ou o que desejarem. Nós acreditamos nisso. Então nós respeitamos. Então nós queremos adorar a Deus conforme os ditames da nossa doutrina e defendemos que todos adorem a Deus conforme os ditames de sua própria doutrina e respeitamos isso. Isso é um princípio fundamental da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. E sabe que é interessante? É Bahá'í, uma religião persa, né? Em toda uma trajetória, também por conta de uma situação geopolítica do Oriente Médio, foi para os Estados Unidos, também tem a mesma situação, assim, né? Um polo mundial, mas daí se dispersou pelo mundo, em vários lugares, e eles também entendem que respeitam a regra do país onde eles estão, se adaptam. E eles acreditam que um dos símbolos deles é uma estrela com várias pontas, para dizer que cada uma das religiões e os seus profetas são reconhecidos. Nós tivemos um sheik aqui, que tinha vindo do Irã, e ele falando que tem mais de 23 passagens sobre Jesus na Bíblia e mais de 30 sobre Nossa Senhora. Na Bíblia, não, no Corão. O Corão, sim. E que eles reconhecem os profetas das outras tradições religiosas. Sim. E aí, como você disse, claro que falam muitas coisas do islamismo, mas existem muçulmanos e muçulmanos, né? Aquele que o nome Islã é paz. Exatamente. Mas, enfim, por que eu estou falando isso? É tão interessante que quando a gente não conhece a tradição religiosa, a gente julga. Pessoas são fechadas, eles são um grupo isolado, ou então, ou como se disse, não são cristãos porque eles acreditam em Mormon. Não, pera. Sim. É desconhecimento. Nós temos quase que um mantra, eu digo assim, que é conhecer para respeitar. A partir do momento que a gente começa a estudar a religião do outro, você começa a respeitar. Pode ser que você não venha acreditar no que o outro acredite, mas se você respeitar, já é um princípio da paz. E quando a gente segue esses princípios, no fundo, a gente está ouvindo o que Cristo falou. Né? Respeito, amor, união, paz. São os princípios, os pilares do cristianismo. Recentemente eu li uma coisa que num primeiro momento eu ri, depois eu entendi o quanto aquilo era profundo. De vários autores que são tipo Nietzsche. Nietzsche disse que Deus morreu, mas espera, do que Deus que ele estava falando que morreu? Deus vivo não morre, né? Morreu aquela concepção de Deus. E em um momento ele fala, Jesus é a alma mais sábia que pisou no mundo. O problema é o fã-clube. Aí eu comecei a rir, mas eu entendi a profundidade. Ele reconhece, um filósofo crítico, ele reconhece Jesus e diz, o problema são aqueles que se dizem cristãos. E aí usam o rótulo. Mas no final das contas, assim, somos todos filhos de Deus, mas somos imperfeitos, né? E nós temos que... Eu acho que o que o Salvador ensinou através da sua vida, né? Foi o princípio da caridade, né? Nós temos que ter caridade, né? E a caridade é amor, a caridade é paciência, é sofredora, como Paulo diz, né? Sofredora, benigna, né? Não julga mal, né? Então, nós temos que... Isso faz parte, né? A nossa natureza falha, porque nós somos falhos, né? Nos remetem a ter essas dificuldades, ao fã-clube, como ele falou, né? Mas, se nós seguirmos o Salvador Jesus Cristo, se nós seguirmos o seu Evangelho, se nós nos esforçarmos para ser como ele foi, para falar como ele falava, para fazer o que ele fazia, né? Nós podemos ter o nosso melhor lado florescendo mais, né? Eu penso que essa é uma das coisas, uma das mensagens, talvez, da Igreja, né, de Jesus Cristo dos últimos dias, né? Venham ver, né? Venham cantar com a gente, aprender com a gente. Nós somos iguais, somos todos filhos do mesmo Deus. Nós estamos aqui com o objetivo de voltar à presença dele. E Cristo é o modelo. Então, nós temos que seguir Cristo como modelo.
nem sempre vai ser fácil, né? Porque, por exemplo, nós vamos terminar esse podcast, nós vamos para a rua, vamos entrar num carro, né? Parece que quando o homem entra no carro se transforma em outro ser, né? Eu, Verdade. pelo menos, às vezes tenho essa situação, né? Ah, minha esposa fica, oh, não, né? Calma. Calma, né? Peraí, né? Minha Nós- filha que está aqui também fala para mim. Adianta xingar, adianta Então, correr, adianta brigar. mas isso faz parte da nossa natureza humana, e nós Uhum. estamos aqui para vencer isso. E Deus sabe disso, Deus tem paciência, tem amor por nós por isso. Por isso que enviar o seu filho foi um ato de amor tanto do nosso Pai Celestial, Deus, como do próprio Salvador se oferecer voluntariamente. Porque se nós não nós temos modelos. A nossa vida é feita de modelos. E Cristo, ele é um modelo perfeito, né? Sábias palavras. Você me lembrou a passagem que fala que ele se preocupa mais com a ovelha desgarrada. Pois é, deixa as Aquela 99 seguras e vai atrás da vai desgarrada. da desgarrada. Porque também se a gente julgar, como você colocou, sabiamente, a pessoa fala, pronto, errei, sou pecador, tô perdido, agora vou Exatamente. descansar. Não, você caiu, mas levanta. Exatamente. É por isso que existe Jesus Cristo. Então, Uhum. se você me perguntar o que é Jesus Cristo para a igreja, Jesus Cristo é o Salvador. Ele é o Criador. Ele criou esse mundo amando de Deus, o Pai, mas ele é o nosso Salvador e o nosso Redentor. Então, graças a ele, nós podemos começar de novo. Nós sempre podemos começar de novo. Ele conhece as nossas dores, ele sentiu as nossas dores em Lucas, né? Quando ele vai lá e ora, ele deixa os discípulos de lado e começa a suar sangue, né? Sai Uhum. sangue pelos seus poros. Ele sente uma dor tão grande pelo nosso sofrimento, mas aquilo era necessário, ele precisava passar por aquilo, né? Para que nós pudéssemos nos livrar do pecado. Então, se nós seguirmos Cristo, se nós tivermos fé nele, se nós nos arrependermos, se nós formos batizados, conforme ele ensinou, e recebermos o dom do Espírito Santo e guardarmos os mandamentos até o fim, nós vamos voltar a viver com Deus um dia. Esse é o propósito de Deus. Então, no final das contas, nós estamos aqui para nos conectar a Ele e poder voltar. Eu ia falar para você encerrar com algumas palavras que representassem sua tradição, mas você já trouxe aqui belas palavras, né? Eu queria fazer um convite, né? Claro, não. A igreja, existe uma plaquinha na frente da igreja, né? Tem o título, o nome da igreja, mas tem uma plaquinha dizendo visitantes são bem-vindos. Isso é um fato. É de verdade. Qual é o endereço? Vamos Nossa, guiar os nossos nós ouvintes. temos vários. A Praça Joseph Smith. Eu vou dar o endereço de um. Nós temos muitas capelas aqui em Curitiba. Temos algumas dezenas de capelas. Com a facilidade do Google, né? Se você colocar Se lá. você entrar no Google e colocar a Igreja de Jesus Cristo dos Santos do Google Maps, né? Elas vão se identificar. E aí, eu acho que até, em vez de eu dar o endereço, que eu ia dar de Isso, uma isso. capela, mas aí os membros da igreja vão ficar com Citou uma e oh, não a mas não fala a minha, outra. tal, sabe como é que é? Então, entra no Google Maps, coloca Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, né? E vai aparecer os mapinhas lá, e aí você pega o que for mais perto de você. Temos vários, temos uma dezena delas. Visitantes são bem-vindos. As nossas reuniões acontecem normalmente aos domingos, a reunião religiosa, né? Aos domingos, por volta de 9, 10 horas da manhã, né? Então, se você chegar 9 horas, com certeza a maioria começa esse horário, né? Onde nós temos o sacramento, né? A ceia. E vocês não vão ver um clero pago, acho que agora eu vou dizer para o povo aqui, né? Não teremos a figura de um pastor, que temos um bispo, mas é um membro da igreja, é uma pessoa que trabalha, que estuda, enfim, e voluntariamente dá do seu tempo lá para cuidar, né? Então, as reuniões oficiais da igreja são os domingos pela manhã e nós temos algumas atividades ao longo da semana. Mas a igreja não tem não fica aberta de tal hora, de segunda a segunda, até porque os membros trabalham. Então, como a Uhum. igreja ela é conduzida por membros, de segunda a sexta, normalmente no horário comercial, vocês vão ver as capelas estarão fechadas porque estamos trabalhando, né? Aí à noite, na terça, quarta, quinta, tem quadra para os jovens jogarem, tem seminário para os jovens de 12 a 18 anos estudarem as escrituras. Temos uma série de atividades, né? Temos cursos também abertos à população, nós temos vários cursos, não estou falando de religioso agora, estou falando coisas relacionadas à empregabilidade. Você citou inglês, por exemplo. A igreja tem um curso de inglês chamado English Connect, são 3 anos, desenvolvido por uma universidade da igreja, né? É um método de aprendizado rápido, né? Aberto a não membros. É só você ir lá e falar assim, Presencial e online, só presencial. Tem online também, mas tem os presenciais, né? Nós temos curso de finanças pessoais, temos curso de educação para conseguir educação para um bom emprego, como montar o seu negócio próprio, armazenamento, genealogia. A igreja é conhecida mundialmente, né, por ter a maior biblioteca de genealogia do mundo. Então, quem é genealogista, quem quer ir atrás, é só ir numa capela, procurar um membro para se escuta, como é que eu faço genealogia, né?
E tudo isso é gratuito, é aberto. Temos o prazer de oferecer isso para quem quiser. Então, e Inclusive, não tem custo. acontecem eventos aqui em Curitiba de educação. Nós tivemos recentemente, né, uma semana a feira de educação, acho que vocês participaram, inclusive. Da né? Uniensino, foi a Feira das Profissões da Uniensino, que aconteceu lá numa das suas capelas. Numa das capelas, lá no Boqueirão. No Boqueirão. Isso, é porque nós temos a nossa sede ali no Hour, que é próximo ao Boqueirão, sim. E aí foi muito... Então, quer dizer... além de tudo, eles, dos cursos, que é uma coisa social, eles também cedem o seu espaço físico para eventos ligados à educação, eventos ligados à sociedade, enfim, que nós agradecemos muito, inclusive, foi muito bacana a nossa Feira das Profissões lá. Teve um público, muitos jovens, buscando, né, o que eu vou fazer para faculdade, qual vai ser meu primeiro emprego. Exatamente. Foi bem interessante. E nós estamos conversando para agora, no evento da Sintec, vocês receberem, acho que no Boa Vista, ou é Bairro Alto? Boa Vista. Ali no Boa Vista, né, tem uma capela com uma estrutura bem grande. Nós estamos programando um evento da Sintec agora em 2026, talvez no início. Maravilha. Para acontecer lá, que nós chamamos de Encontro com Professores de Ensino Religioso. Para lançar um material escrito, quem sabe já tenhamos um texto seu lá, um texto do Elder Piros, ou de outro membro, claro, que vocês que nomeiam, né? Com certeza não será meu. Tem alguém mais gabaritado. E possivelmente um evento para os professores de ensino religioso. Elder Piros, foi uma gratidão, momentos aqui muito agradáveis. Acredito que todos os nossos alunos, ouvintes, espectadores, a comunidade que acompanha no YouTube, mais especialmente os acadêmicos da pós-graduação em Cristologia, momento de sabedoria, de conhecimento aqui, amplia nossos horizontes, como pesquisadores, teólogos, estudantes no geral, e além do convite que deixou aberto aqui para nós todos, para a comunidade, visitarmos, conhecermos as capelas da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, queria deixar aberto para suas considerações finais, algum recado que queira mandar para a comunidade, para as pessoas no geral, embora desde que começou a sua fala até agora foi uma lição de sabedoria, eu agradeço muito. Nossa, professor, eu agradeço o convite, foi um privilégio, um prazer conhecê-lo, inclusive, gostei muito da experiência, muito bom, muito gostoso estar aqui com vocês. Veja, nós estamos vivendo num mundo que está cada vez mais confuso, né? Eu estava conversando isso em casa, inclusive, né? Eu comecei a trabalhar mais de 30 anos atrás, o mundo era completamente diferente, era muito mais previsível, né? E eu fico pensando nessa nova geração também, o que eles têm que enfrentar, né? A gente sempre fala que a gente enfrenta o desconhecido, mas eu acho que eles literalmente estão no dia a dia, né? Desconhecido. A mensagem que eu gostaria de deixar é que Jesus, ele é o caminho. Ele falou, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, se a gente ponderar essas palavras, primeiro, o caminho é o que nós temos que fazer, né? O que é a verdade, né? Hoje a gente entra na internet e vê tanta gente se avorando, né? Apoderando da verdade, né? Ele é a verdade. E no final das contas, ele é a vida também. Se nós seguirmos o seu exemplo, se nós nos esforçarmos para fazer as coisas que ele falou que devemos fazer, nós vamos ser felizes. Porque nós estamos aqui nessa vida para sermos felizes. Então, eu acho que se eu poderia deixar como palavras finais é que Jesus Cristo, ele é a solução de todas as coisas. Se nós seguirmos o seu exemplo, nós enfrentaremos essas coisas, vão passar e encontraremos felicidade no meio da turbulência. É possível ser feliz nessa turbulência. É uma questão só de nós voltarmos o nosso coração para o Salvador Jesus Cristo. Eu queria encerrar só dizendo que das minhas responsabilidades como um 70, né, é testificar de Jesus Cristo, né? Então, eu quero dizer para você, para a sua audiência, inclusive, que Jesus está vivo, ele ressuscitou no terceiro dia, ele nos ama, ele e o Pai Celestial, Deus, que é o nosso Pai, eles fizeram um plano e desejam que nós sejamos felizes. Eu sei que Jesus, ele é o caminho, a verdade e a vida. É isso. Eu gostaria de encerrar com essas palavras. Nós agradecemos imensamente a toda a comunidade, em nosso nome, em nome da Uniensino. Leve os agradecimentos do nosso reitor, professor Daniel Almeida, que inclusive foi quem deu o start, me passou o contato
e instigou, convida eles, porque são pessoas muito importantes, caras para nós. Bacana. Então leva para os outros 70, para o seu profeta, bispo, né, que você falou que tem também, nosso agradecimento, nosso reconhecimento do quanto foi importante essa entrevista aqui para nós. A todos vocês da comunidade, da família Uniensino, tenho certeza que foi momentos proveitosos de conhecimento, de estudo. Então, fiquem atentos que logo teremos uma outra entrevista e eu quero me despedir de todos. Eu sempre falo um finalzinho de uma... Primeiro que o Hans King, um grande teólogo alemão, escreveu num livro Ethos Werte, Valores Mundiais, que nunca haverá paz no mundo enquanto não houver paz entre as religiões. E nunca vai haver paz entre as religiões enquanto não houver diálogo interreligioso. E é por isso que estamos aqui em diálogos sobre Cristo. E um poeta de cordel nordestino, Braulio Bessa, tem uma poesia muito bonita, mas ele termina a poesia dizendo: seja menos preconceito, seja mais amor no peito. Mas se esse amor não puder ser perfeito, seja pelo menos respeito. Obrigado a todos e até o próximo episódio.